teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
penso que é em vão e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores,
Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória! Glória a Deus! Porque é orando. Oh, Deus amado! É orando que nós vamos conseguir. Eita glória! Não é falando, não é nos lamentando, não é falando pro da esquerda ou pro da direita. Não é comentando por muitas vezes as nossas coisas, as nossas vidas, as nossas situações. É entregando aos pés do Senhor. É orando por mim. É orando pelo teu irmão. É orando pelo teu próximo. É assim que venceremos. É buscando a face do Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a orar. Dentro de dentro e fora de campo. Nos ajuda a orar, Senhor. Tristes ou alegres. Nos ajuda a orar, Senhor. Em meio à bonança, em meio à escassez. Nos ajuda a orar,
movimenta em nossa vida. O coração do Senhor, ele se move onde há oração. O coração do Senhor se move onde há propósito. O coração do Senhor se move onde há busca e entrega sincera no altar dele. Nos esconda, Senhor, em ti, em nome de Jesus, para que o inimigo da nossa alma não roube o nosso tempo e o nosso foco, que tem que estar em ti, em nome de Jesus. E as palmas são para Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos continuar em pé, continuar adorando, vamos orar, porque esse é o segredo, amém? Feche os teus olhos. Pai amado, querido e santo, obrigado, Senhor, porque nós já sentimos a Tua presença aqui. E nós, Senhor, todos os dias aprendemos, Pai, que é orando que o Senhor faz acontecer. Pai, é de joelhos que o Senhor se levanta ao nosso favor. Ministra aqui, Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Amém? E a oportunidade está com a diaconisa Luciana, que vai trazer a palavra inicial. E as palmas é toda para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Lucas 11. Glória a Deus, aleluia. Lucas 11, em nome de Jesus, a partir do seu verso 1. Aleluia, Jesus. Lucas 11, a partir do seu verso 1. Amém, igreja? Amém. Eu vou estar lendo. Lucas 11, a partir do verso 1, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando o acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: Qual dentre vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que ainda que se não levantar e dar-lhes por seu amigo, levantar-se-ás toda a vida por causa da tua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Amém? E o 9 diz: E eu vos digo a vós: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bateis e abre-se-vos-á. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, e as palmas são para o Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, igreja, num propósito em que nós estamos clamando por almas. E aqui está a oração em que nós, todos os dias, fazemos. Eu creio, né? Todos os dias nós oramos e oramos o Pai Nosso. E o Senhor, Ele nos ensina aqui grandes coisas e grandes segredos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a minha, não a sua, não a nossa, mas a vontade do Senhor. Porque como nós bem sabemos, a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu acho que isso é o que nós temos ditos aqui nessa igreja. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas por muitas vezes a gente quer viver a nossa vontade. A gente quer viver o nosso querer. A gente quer viver aquilo que o nosso coração, que a nossa mente quer. Não aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que o Senhor determina. E daí a gente começa a fazer de nós mesmos. E a fazer só por nós mesmos.
para agradarmos o nosso eu, as nossas vontades. E o reino do Senhor a gente esquece. Sabe, quando esse louvor que está tão famoso, Jesus, quebra o meu orgulho. Às vezes a gente ouve, chora, se emociona. Mas a gente sai desse louvor e a nossa vida não muda. A gente sai das nossas orações e a nossa vida não muda. A gente sai do nosso clamor e a nossa vida não muda. Tem alguma coisa errada. Você louva, Jesus, quebra o meu orgulho. Mas daqui a pouco você volta a ser orgulhoso. Daqui a pouco você não clama por almas. Você não clama pelo seu irmão. Porque o seu irmão é muito diferente de você. Ou porque o seu irmão é muito pecador. Porque o seu irmão é muito falho. Porque o seu irmão é muito errante. Seja feita a vontade do Senhor sobre todas as coisas. Que o reino dele seja anunciado e proclamado sobre essas vidas. Não o meu querer, não a minha vontade. Porque se nós fôssemos iguais, seria tão chato também, né? Nós somos diferentes. E nas nossas diferenças, há Deus. Porque nem no nosso corpo é tudo igual. Até os nossos dedos são diferentes. Por que eu vou querer que o meu irmão seja igual a mim? Nós temos que ser, sim, imitadores de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos os dias, procurarmos mudarmos. Falarmos, Senhor, nos muda, nos molda. Aleluia. E como é que isso acontece? É em oração, igreja. Glória a Deus. É você orando. É você clamando o nome santo do Senhor. Se você não orar, se você não tiver contato com Deus, se você não tiver intimidade com o Senhor, qualquer coisa vai te roubar. Qualquer coisa vai te levar. Qualquer coisa vai te destruir. Daniel, quando colocaram um decreto e falaram, a partir de hoje ele não pode orar mais, porque se a gente pegar ele orando, a gente vai matar. Sabe o que queriam tirar de Daniel? A intimidade que ele tinha com Deus. E Daniel falou assim, a minha intimidade ninguém tira. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiserem comigo, mas a minha intimidade com Deus ninguém toca. Porque se você orar, se você fizer como o Pai nos deixou, buscar a presença dele, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai sair do aprisco. Dificilmente você vai sair da presença. Porque, igreja, quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Quanto mais você busca, mais vontade você tem do Senhor. Quanto mais você sabe do Senhor, mais você quer saber. A gente às vezes aprende matemática, português e vai até o 3º ano do colegial e algumas pessoas fazem faculdades, mas as coisas são finitas. Mas a palavra do Senhor, as escrituras do Senhor, elas não são finitas. Todos os dias há uma revelação nova. Todos os dias há algo novo para se aprender com o Senhor Jesus. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. A gente pode ler o mesmo versículo 7 dias na semana. Mas se a gente ler todos os dias o mesmo versículo, todos os dias o Senhor ele vai te dar um direcionamento diferente. Porque o Senhor ele não é limitado. Então ore, busque o Senhor. Não só por almas, mas igreja, se preocupe com você também. Porque se você não estiver bem, se você não estiver são, se você não estiver firme, como é que você vai clamar por almas? Não vai ter como. Não vai ter jeito. Vai ser um caído ajudando o outro que não está nem caído, está inexistente. Então, se firme na presença do Senhor. Porque a igreja, os dias, eles são maus. Não é que os dias serão maus. Os dias são maus. Então busque a Deus. Ore no seu secreto. Clame a Deus. Diaconisa, mas ninguém olha para mim, ninguém se importa, ninguém faz um propósito comigo. Faz você. Ora você. Clama você. Busca você. Tenha intimidade você. Porque a minha intimidade eu não posso te dar. E nem a sua intimidade você pode me dar. Então, em nome de Jesus, faça em nome de Jesus, do Senhor, em particular. Busque a Deus. Clame a Ele. Porque aquele que busca, vai achar. Aquele que bate,
a porta vai se abrir. Em nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Aquele que bate, a porta vai abrir. Em nome de Jesus. Eu vejo essa minha oportunidade às próximas. Ter intimidade com o Senhor, tem que orar. Não tem como. Então o Senhor está falando, continue orando, continue buscando. Eu vou pedir para as meninas do GET se arrumarem. Enquanto isso, vamos orar pelas oportunidades. Amém? Pode curvar sua cabeça no seu lugar mesmo. Pai amado, querido e santo, mais uma vez, Senhor, eu peço, Senhor, a Tua presença, Senhor, em cada oportunidade. Pai, que cada louvor, que cada palavra, Senhor, que seja dita aqui nesse microfone, saia, Senhor, do céu, ao nosso encontro, ao nosso favor, Pai, em nome de Jesus. E a Bispa Fátima está com a oportunidade, e as palmas é para o Senhor. Glória a Deus. Estamos na igreja da paz do Senhor. Amém. Todos estão felizes com Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Amados, eu queria pedir, não só para as líderes dos jovens, mas para os obreiros, para nós fazer um propósito pela Ana e pela família dela. Rápido. Vamos fazer um propósito pela casa desta família, em nome de Jesus, mas em especial a Ana, porque neste propósito que eu estou tendo pela igreja, o Senhor tem falado, Ele tem mostrado, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Eu estou feliz com Jesus, porque ontem o céu desceu aqui nesta igreja. Como é bom orar, como é bom orar. Estar no círculo de oração não tem preço. Eu fui dormir maravilhada, porque Deus, Ele responde oração. Eu fui dormir maravilhada, porque Deus, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que faz. Deus, eu falei com Deus assim, Pai, é a primeira semana de propósito pela igreja. O Senhor tem falado assim, assim, assim. Hoje no círculo de oração me dá um sinal. Ele não me deu um, Ele me deu vários. Foi tremendo o que Deus fez aqui. Quem estava aqui sabe, sentiu e viu a glória de Deus. Então, amados, o segredo não é o apontar, o segredo não é, ai, o meu pastor, a minha pastora, o meu irmão, a minha levita. Se você não tiver um amor sincero, a primeira coisa que você vai fazer é ficar contra os seus pastores. Se você não tiver um amor sincero, a primeira coisa que vai vir é uma visão torcida. Então, vamos estar, sabe, buscando mesmo em Deus, confiando em Deus, porque Deus fala. Deus, Ele fala, Deus, Ele mostra, Deus, Ele opera, Deus, Ele cuida. Mas, em tudo, vigiai e orai, para que nós possamos entender o que Deus está falando. Bora lá? Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Eu agradeço muito. Glória a Deus. Pronto, então o grupo de gesto está com oportunidade, amém? Aleluia, tremendo Deus, poderoso. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia.
Grupo de gesto, vaso de adoração. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus lindo, vai lá. Cheio de glória, honra e louvor a Ele pra sempre. Que outro Deus abriu o mar, que outro Deus fez fogo do céu descer, do céu descer. Deus parou o sol, que outra tempestade obedecer.
junto com os anjos. Aleluia! Glorificado é o Senhor! Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus! Glória a Deus! Grupo de gesto, passos de adoração. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Tu és grandioso, Senhor! Deus tremendo. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Não há outro. Não há Deus como Jeová. Não há mesmo. Só Ele que faz todas as coisas ao meu e ao seu favor. Amém? Amados, eu vou chamar aqui na frente o cooperador Vitor. Nós vamos estar tirando dízimos e ofertas. Ele vai estar orando. Você que puder, pegue o seu voto, faça o seu propósito, coloque uma oferta. Faça algo impossível mesmo. Porque quem faz é só o Senhor. O que eu e você pode fazer, a gente faz. Mas o impossível é só Ele. Então faz mesmo. Pensa aí até um valor que para você é impossível. Mas o Senhor vai fazer você ter esse valor para abençoar a casa do Senhor. Amém? E as palmas é para Ele. Amém, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Todos já pegaram o seu envelope, em nome de Jesus? Ainda não? O dinheiro está aí, ó, distribuindo para vocês aí. Em nome de Jesus. Vamos lá pegar com fé esse envelope que nós vamos orar aqui por alguma vida que nós queremos clamar. Que nós queremos transformação, queremos restauração em nome de Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Escuta aqui a nossa oração, Senhor. Escuta aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos colocando em Suas mãos, Pai, esse voto hoje. Porque nós estamos orando por alguém da casa de algum dos nossos irmãos aqui. De alguém que precisa de cura, Senhor. De alguém que precisa de transformação. Alguém que precisa de milagre, de restauração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos colocando em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, algum familiar aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor, o Seu sangue é maravilhoso. O Seu sangue carmesim derrame sobre essas pessoas que precisam ser curadas, Pai. Nós estamos clamando, Pai, sim, para que almas sejam em si salvas, Pai, em nome de Jesus. Usa aqui, Pai, em nome de nossos irmãos, para orar um pelos outros, Pai, com força e com fé, Pai. Porque nós cremos, Pai, na transformação, na salvação e na restauração dos nossos familiares. E assim eu lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós dizemos: Amém! Pedro, que vai estar lutando enquanto você oferta na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, aplauda Ele um pouco mais, porque só Ele é digno de receber. Santo Deus, Aleluia. nós te louvamos, Pai. Eu vou só da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Amém. Glória a Deus. Eu vou louvar um hino da harpa, Receba do que se encontra no número 3. Eu já trouxe esse hino aqui. Peço que os irmãos me ajudem, os músicos, se puderem também, por gentileza, porque eu acho que fica mais à vontade. Aleluia. E enquanto isso, eu vou estar trazendo uma palavra aqui. Alguém pode entregar a harpa, por favor? Glória a Deus, Gentileza. aleluia. Vou estar trazendo uma palavra aqui que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É a mesma palavra que eu trouxe aqui também no grupo de varões aqui, quando eu tive a minha oportunidade, para a glória de Deus. Que em algumas Bíblias vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. E aqui na versão que eu vou ler diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a O que Deus. essa mensagem nos passa, irmão? Que na alegria, Deus nos fortalece para passar por alegria. E na tristeza, Ele usa para nos lapidar, sabe? Aquele processo que a gente está passando para nos lapidar, que nada é para morte. Para a gente que crê em Cristo, que a gente está firmado em Cristo Jesus,
A gente tem que crer que aquele processo que a gente passa é para nos fortalecer e nada será só morte. Deus, Ele jamais vai entregar algo pesado para alguém fraco, porque Ele é justo. Amém? Glória a Deus. E aqui eu vou estar iniciando aqui. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pode começar. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Como não deseja teu bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu por ele sou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, aleluia. Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus é fiel e justo, amém? Eu quero chamar a cooperadora Aline. Os irmãos vão ficar um Glória a Deus. pouquinho mais. Vamos clamar pelas almas, por essas almas que vocês estão buscando. Quanto mais oração, mais misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos clamar mais um pouquinho. Vamos orar por essas vidas que estão aí fora, que não conhecem a Ti. Oremos. Pai querido, Pai amado, nos apresentamos aqui, Senhor, essas vidas que não Te conhecem, Senhor, que precisam um pouquinho, Senhor, conhecer do Teu carinho, do Teu amor, do Teu cuidar, Senhor. Pai, visita ali, Senhor, a nossa parentela, visita ali, Senhor, meu Deus, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os colegas de trabalho, Senhor. Visita ali, Pai, vai cuidando, Pai. Pai, eu apresento também aqui os que Te conhecem, mas por algum motivo estão desviados, estão fora da Tua presença, Senhor. Pai, cuida ali, visita, Senhor. Paizinho, pinga um pouquinho do Teu óleo carmesim na casa de cada um, na vida de cada um, Paizinho. Pai querido, Pai amado, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para levar essa palavra a cada um que está aí fora, sem o Teu querer, sem o Teu conhecimento, Pai. Visita ali os hospitais, Pai. Visita ali, Senhor, esse bairro, visita essa comunidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita aqui, Senhor, o nosso Brasil, Pai. Vai ali, Senhor, em cada cantinho aqui, Pai. Vai entrando ali, Senhor, onde ninguém Te conhece. Vai ali pingando, Senhor, um pouquinho da Tua palavra, um pouquinho do Teu conhecimento, um pouquinho do Teu querer. É o que eu Te peço no dia de hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já agradeço ao Pai por essa oportunidade. Vou chamar aqui na frente
principalmente a diaconisa Luciana e a cooperadora e a irmã Luci. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio em Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém. Vem, cooperadora Daniela, vou chamar ela e a irmã Luci, que vai estar trazendo a palavra essa noite. Eu também quero agradecer cada visitante que está aqui, a irmã Beth. Quem é? Deus abençoe a sua vida, amada. A irmã Rose, a Raquel, a Yara e a Tânia. Sejam bem-vindas e que o Senhor fale ao seu coração essa noite. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos sua filha diante das tuas mãos, Senhor, pedindo ao Senhor, cobre ela do alto da cabeça à planta dos pés, com teu sangue, com teu poder. Desde já nós já repreendemos em nome de Jesus toda a retaliação, e nós te pedimos, Espírito Santo, venha se derramar sobre a tua filha, venha encher, para que ela possa transbordar essa noite sobre a tua igreja, Deus. E eu creio em nome de Jesus, que aonde chegar a voz dela, o testemunho, novas vidas venham se render a ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos em nome do Senhor, amém? Amém. Que alegria voltar sobre esta casa, estar aqui nesta noite para mim. É um motivo de muita alegria. Amém, Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos leva, mas Ele nos traz também. Quando Ele quer, Ele leva de novo e assim Ele vai fazendo. A partir do momento que nós estamos na dispensação do Espírito Santo, o Senhor, Ele trabalha em nós. Verdade. Através de nós, sobre nossa casa, sobre a nossa família e sobre aqueles que nos rodeiam. Porque a partir do momento que o meu irmão recebe uma vitória, essa vitória também é minha. Glória a Deus. Nós devemos sempre nos alegrar por isso. Glória a Deus. O Senhor, Ele já falou muito nesta noite. Eu estou muito feliz porque Ele confirmou desde o início, desde quando as meninas começaram a louvar o hino, eu vou orar. Eu já comecei a sentir a presença de Deus, eu tive a certeza de tudo aquilo que o Senhor esteve me lembrando, esteve falando ao meu coração. Porque muitas das vezes nós queremos falar aquilo que o nosso coração quer. Mas a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e, aleluia, fazemos aquilo que o Senhor quer, é diferente. É muito diferente. Porque não vai só, aleluia, glorificar o nome dele, como também tem, aleluia, vidas que precisam e tem endereço certo. Amém? Abra as vossas Bíblias em Filipenses 4. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 8. Aleluia. Eu não vou abrir aqui na minha Bíblia porque eu já anotei aqui, então vou ler daqui. Amém? Espero que seja na mesma versão de vocês. Diz assim. As pessoas já encontraram. Filipenses 4, a partir do 8. Que diz assim. Finalmente, irmãos, com tudo que for verdadeiro, com tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderem, receberem, ouvirem e virem em mim, ponha-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque estejas necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Guarda isso em teu coração, que vai haver dias de dor, vai haver dias de choro, vai haver dias de adversidade, mas tudo
Ele Glória a Deus. me fortalece. Glória a Deus. Amém? Pode vos sentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu recebi esse convite, o Senhor ele esteve falando muito comigo. E eu procurei versículos e versículos para poder trazer no início desse testemunho. E um versículo que se encaixou bem foi esse. E quando Pedro começou a falar ali, eu falei, Deus, ele é perfeito, porque desde o início o Senhor está falando e agora o Senhor está confirmando. Porque muitas das vezes nós que estamos aqui, talvez na direção de um trabalho, na frente ou pastoreando como a bispa, como os pastores da igreja, muitos podem olhar por fora, achar bonito, achar belo, achar que os dons, achar que aquilo que tem ou aquilo que faz é porque merecemos, é porque temos mérito, é porque, aleluia, nós somos bonitinhos ou perfeitos. Só que não. Antes de tudo isso, houve um processo. Meu Deus. Antes de tudo isso, houve um amadurecimento que não veio do homem, não veio da mulher, mas veio de Deus. Porque antes que eu e você, aleluia, fosse formado, Ele já sabia quem eras. Antes que eu e você fosse formado, o Senhor, Ele já havia escrito a tua história. E às vezes vamos ter que passar por adversidades. Vamos ter que passar por dificuldades. E enquanto nós estamos passando por estes caminhos, nós não entendemos. Achamos, meu Deus, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? E muitas das vezes é para forjar o nosso caráter. Para forjar aquilo que lá na frente o Senhor quer que eu e você seja. Glória a Deus. E não é diferente na vida de quem está aqui na frente. Muitas das vezes quem está sentado pensa, só eu que sofro, só eu que passo. Mas todos nós sabemos a cruz, sabemos, aleluia, as renúncias, sabemos, aleluia, aquilo que temos que passar para chegar aonde nós estamos hoje. Ou talvez aonde nós iremos chegar amanhã. Porque o nosso amanhã pertence a Aleluia. Deus. E aqui eu começo o meu testemunho. Eu tive uma infância... Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Eu tive uma infância, eu cresci em um lar que parecia ser tudo muito perfeito, né? Pai crente, mãe crente. Minha mãe e meu pai teve ali o processo deles até chegar a Cristo. Mas quando nós nascemos, eles já estavam na presença de Deus. Eles já estavam, aleluia, servindo a Deus. Porém, um lar muito disfuncional. Disfuncional por quê? Meu pai trabalhava muito, saía muito cedo, chegava muito tarde. Eu me lembro que muitas das vezes, durante a semana, era impossível de ver o meu pai. Eu acordava pela manhã, tinha ali uma bala, tinha ali um docinho debaixo do travesseiro. Mas meu pai não era muito presente, porque ele tinha que batalhar pela família. Uma família com 6 filhos, muitas pessoas... E minha mãe sempre estava na onde durante os dias? Minha mãe sempre estava nos lares fazendo campanha. Minha mãe sempre estava nos lares trabalhando para Jesus. Mas eu quero lembrar aqui que durante toda a minha trajetória, até o dia que eu tive um entendimento, porque quando você é criança, você não tem um entendimento. Quando você é adolescente, você não tem tanto entendimento. Mas chega uma fase de nossas vidas que nós somos, aleluia, nós entendemos o que está acontecendo. E na minha infância, muitas das vezes, o inimigo ele quis implantar na minha mente revolta. Revolta por quê? Eu via minha mãe cuidando dos lares, eu via minha mãe cuidando das famílias, eu via minha mãe fazendo campanha, mas a casa dela estava lá. Os filhos ficavam e ela ia. Os mais velhos cuidavam dos mais novos e assim nós fomos crescendo. Minha mãe ausente e meu pai também. Nós crescemos desse jeito. Mas eu me lembro que na minha infância eu vivia acometida por muitas enfermidades. Começando por uma que até hoje eu não sei, porque a minha mãe ela não sabia explicar e não tem nenhum documento que eu possa comprovar. Porque eu lembro que eu tinha que sair carregada pelos braços do meu pai. Na época, eu devia ter ali os meus 6 anos. Meu pai corria ali por dentro daquela chácara dos padres, que eu me recordo muito bem, que ali era a única passagem que tinha para chegar no posto do Lídia. E meu pai corria comigo nos braços, eu às vezes já desfalecendo,
porque eu tinha um problema no meu sangue que era muito grave. Não posso dizer o que era, porque minha mãe não sabe explicar. Ela sabe que eu tinha, mas o que era, ninguém sabia. Então, do mesmo tempo que aqui eu estava aqui em pé, do nada eu caía no chão, eu não sentia força para andar, eu não sentia forças para nada. E tinha que correr comigo para o hospital para tomar medicação e eu voltar a ter força, a caminhar. Eu era muito magra, sempre fui muito magra. Então a gente vivia por muito tempo, até ali mais ou menos os meus 8 anos eu vivia muito enferma. Mas eu lembro que minha mãe sempre foi uma mulher de propósito. Minha mãe sempre estava na sede mundial, minha mãe sempre estava em campanha. E um dia ela me pegou e falou assim, a gente vai fazer uma campanha. Lá na sede mundial, você vai acordar, eu não lembro direito o dia, assim, não posso falar qual dia específico que era. Mas era toda semana, naquele mesmo dia, durante 7 dias. A gente vai acordar, vamos pegar a caravana, porque naquela época tinha muita caravana, né, para ir para a igreja da sede mundial, e ia fazer um propósito. E a gente fez esse propósito. No último dia eu estava curada. Eu já não tinha mais nada. Meu sangue foi restabelecido. Até hoje eu ainda tenho plaquetas baixas, de vez em quando eu tenho que ir lá fazer os exames, me cuidar. Mas eu fui curada. Glória a Deus. O Senhor, Ele fez. Então, hoje eu posso olhar para a minha história e eu vejo que desde o princípio, o inimigo, ele sempre lutou. Ele sempre quis. Por que eu digo isso? Porque eu me recordo também que nessa época eu já vivia batalhas espirituais. Nessa época eu só dormia com o Salmo 91 debaixo do meu travesseiro. E minha mãe tinha que orar antes de eu dormir. E se eu acordasse na madrugada chorando, desesperada, ela tinha que ir lá orar também. Porque eu tinha visão, eu via cobras, eu sentia tudo na cama. Tudo eu sentia a cobra andando no meu corpo, eu sonhava com coisas e não sabia explicar o que era. Até que um dia, eu estava sentada na beliche, eu lembro como se fosse hoje. E eu comecei a ver o rosto da minha mãe nas paredes, eu estava acordada, eu não estava dormindo, era um dia comum durante o dia. Eu comecei a ver o rosto da minha mãe nas paredes, comecei a ver, e eu comecei a tremer, eu comecei a chorar e eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas aí eu falei, mãe, eu estou vendo isso e isso. E ali a minha mãe, ela me levou para a irmã Geralda, que era uma mulher muito de Deus, na época da Deus e Amor das 50. E no ciclo de oração eu sempre estava lá, dormindo no banco, mas estava. Estava cochilando, mas estava. Glória a Deus. E aí essa irmã Geralda, ela chegou, minha mãe falou assim, minha mãe não precisou falar nada, só falou assim, essa menina está sendo perturbada, atormentada, não sei o que é, ora por ela. Quando essa mulher ela começou a orar por mim, ela falou assim, você não está entendendo que ela está tendo visão? Você não está entendendo que tem alguém fazendo uma obra grande para você descer a sepultura lá na Bahia? E eu lembro como se fosse hoje, eu era muito pequena. Tem alguém fazendo uma obra assim, 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 e ela já está vendo a obra sendo feita. E Deus, Ele está querendo quebrar. Você não está entendendo por que ela tem acordado nas madrugadas? E isso foi durante anos. Durante anos eu chorava, eu acordava à noite, eu não conseguia dormir, tinha que orar o salmo e eu ficava desesperada porque eu não entendia o que estava acontecendo. E aquela irmã orou, ela explicou para minha mãe ficou meio assim, né, que eu era muito pequena, acho que ela não acreditava muito não. Eu pensava, tão pequena, como assim? Mas quando Deus, Ele quer, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para impedir o que Deus quer fazer? E eu lembro que eu cresci por muito tempo assim. Nós crescemos e depois de passar essa enfermidade e ser curada, começou os desejos. Eu não podia ver nada que eu queria, que eu passava mal, que meu pai tinha que comprar. Ele tem dinheiro, não tem, ele tinha que comprar. Se passasse em uma pizzaria, tinha que comprar pizza, porque se eu sentisse o cheiro, eles mudavam até de caminho da igreja. Porque era sentir o cheiro, no outro dia a febre já estava lá. E aí já sabia o que era. Era pizza, era esfirra, eram as duas coisas que eu não podia ver. E aí, a gente foi crescendo, meus pais sempre ausentes, sempre ali. Então, assim, a gente cresceu muito sendo criado mais pelos meus irmãos mais velhos, né? Então, a gente crescemos. E chegou um tempo que, ali entre os meus 8, 9 anos, a gente ainda caminhava, sentia falta de muitas coisas dentro de casa. Meu pai, ele sofreu um acidente, eu não consigo assim lembrar exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu ainda era pequena. E eu lembro que meu pai, depois que ele sofreu esse acidente, a gente passou por muitas dificuldades. Porque só meu pai trabalhava, só meu pai saía para trabalhar e trazia o sustento.
E meu pai, de repente, o telefone tocou e eu lembro que meu pai chegou numa cadeira de rodas com a perna quebrada. E ali a gente passou a maior dificuldade financeira das nossas vidas. Eu lembro da minha mãe indo comigo para a igreja, ela levava as contas para os obreiros para pagar, porque não tinha condições de pagar as contas, não tinha condição de comprar alimentos para dentro de casa, e isso durou um tempo até meu pai se recuperar e voltar a trabalhar. Então foi o tempo que meu pai mais ficou em casa. Foi o tempo assim que eu acho que eu mais convivi com meu pai, foi esse tempo. O tempo que meu pai teve esse acidente no trabalho, quebrou o fêmur e ele ficou ali um tempo em casa até se recuperar. Então a gente tinha falta de muitas coisas. Os brinquedos, pouco que eu tinha ou que a minha irmã tinha, era guardado pra gente ficar olhando, porque se quebrasse não ia ter outro. Então aquele que a gente tinha ficava ali na caixa guardadinho, que era pra olhar. Tinha vezes que eu falava, quer brincar um pouco com a boneca? Abre ali um pouquinho, brinca, troca a roupa e já guarda. Não pode sujar, não pode quebrar, não pode nada. Não pode riscar. Eu não tinha esse privilégio que hoje as crianças têm, não. Ganha a boneca, já pega a canetinha, vai lá, ó. Podia não. Ficava lá, ó. Pra vocês terem ideia, minha mãe foi embora fez 10 anos. Foi quando eu abri as minhas bonecas, eu não tive desejo de brincar. Eu doei do jeito que estava, na caixa, novas, as 3, que era só 3 que eu tinha. Então é muito assim, se eu olhar assim, quando minha mãe foi embora, eu falei, agora eu vou abrir as bonecas. Mas quando eu peguei, era como se elas não fossem minhas. Porque eu não brinquei nunca com elas. Não tive aquele prazer. Então quando ela foi embora, a primeira coisa que eu fiz foi pegar elas e doar. Falei, vou doar para uma criança. E doei as bonecas. Então a gente teve essa escassez de brinquedos, de alimentos. A gente não podia ter muitas coisas. E dessas pequenas coisas, desses pequenos tempos que a gente tinha em casa, o que eu gostava de fazer era culto. Eu sentava nos degraus da escada, fazia culto, eu cantava, eu pregava, eu rodava, eu pulava. O culto era eu e eu mesmo, Deus. Quando tinha os vizinhos e a Bruna, o Bruno, o Lucas, a Rebeca, eu botava eles para ir pro culto também. Quando não tinha eles, era a Luísa. Uma canta, outra prega. Quando uma não quer pregar, outra prega. Vai. Gente, era muito bom, porque às vezes eu vejo esses vídeos das crianças pregando e eu falo, é minha época eu fazia isso aí. Eu não tinha quintalzão não, mas eu fazia na escada. Eu sentava no sofá e eu pregava pra mim mesmo. Eu dizia, um dia eu vou ser alguma coisa na igreja. Não sei se eu vou pregar, não sei se eu vou cantar, mas começou lá desde pequena. Muito pequena eu já cantava, eu já pregava, e eu já queria rodar no manto, não falava língua, mas rodava. E aí quando tava ninguém em casa, fazia isso, porque se fizesse com alguém em casa, misericórdia, tinha que tá atrapalhando minha TV, tá atrapalhando meu rádio. Mas quando não tinha ninguém, ó, o fogo caía lá em casa. Era fogo. Gostava muito de brincar andando pelo sofá, isso eu não vejo hoje em dia, não sei se alguém aqui assim, da minha época, assim, eu não sou tão velha, mas eu gostava de escalar o sofá, andar pelos braços, pelas costas, e botava os travesseiros, fingia que era as pontes, falava que lá era o mar, que Jonas estava lá dentro, e subia e ia. Eu falava, ei, Jonas, você tá aí, mas eu tô aqui sim, vem? E subia e andava e ia embora. E criava as histórias lá da Bíblia comigo mesma. E outra coisa também que eu lembrei muito, que no meio de tudo isso, o inimigo ele sempre tentava implantar na minha cabeça algum desejo por revolta disso tudo. Mas eu sempre orava. Glória a Deus. Quando vinham os pensamentos, eu orava. Eu tinha força para orar. Eu era pequena, eu não entendia, mas eu orava. Porque eu entendia que Deus tinha algo maior para minha vida. Glória a Deus. Porque quando eu pensava, meu Deus, hoje eu vou dormir, e eu lembrava que durante a noite eu não tinha paz. Gente, era uma coisa muito perturbadora. Eu não conseguia explicar porque eu era uma criança, mas eu lembro como se fosse hoje. Acordar nas madrugadas chorando. Eu lembro que era, não sei se a Luísa vai lembrar, mas eu lembro como se fosse hoje um berço que minha mãe tirou só os pauzinhos de onde eu podia sair. Aquilo era meu refúgio, porque hoje minha mãe teve que tirar os pauzinhos do berço. Porque até ela chegar no quarto, porque os quartos eram separados, minha mãe era de um quarto e o meu era do outro. Eu lembro desse berço, eu lembro das gradinhas sendo tiradas, porque eu ficava desesperada no berço, eu não se mexia, eu não se movia. Era uma coisa perturbadora. Mas o Senhor, Ele me deu vitória. Então,
eu posso te dizer que desde pequeno eu sempre vi o mundo espiritual muito aberto. E chegou numa fase da minha vida que ali dos meus 9 aos meus 12 anos que eu enfrentei mais uma batalha, mas agora era face a face. Porque eu estudava no Otoniel, Luísa vai lembrar, e gente, era entrar na escola, parece que todo mundo me odiava. Eu apanhava muito na escola de todo mundo. De todo mundo eu apanhava, de homem, de menino, de menina, de todo mundo. O povo me trancava dentro do banheiro da escola, o povo me batia. Minha mãe ia me levar pra escola, eu grudava nos portão, nas grades pra não ficar na escola. E minha mãe nunca sentou e falou, o que tá acontecendo? E eu sempre fui uma pessoa de ter medo de falar. Hoje eu falo muito. Eu enfrentei isso daí. Mas eu tinha medo de falar. Eu sempre fui uma pessoa de ver as coisas, de viver as coisas e ficar quieta. Então, assim, na escola eu apanhava muito. Na escola eu sofria muito bullying por ser magra, por ter cabelo grande, por ter cabelo assim, assado. Eu era taxada de tudo quanto era nome. Então, dos meus 9 até os meus 12 foi o momento que eu mais sofri na época da escola. Até que com 12 anos a diretora de tanto me veio apanhando pra minha cara e falou, minha filha, eu vou te expulsar dessa escola porque eu tô cansada de te ver apanhando. Meu Deus. Tinha duas meninas, uma se chamava Fernanda, o nome dela, o apelido dela era Dandan, ela morava ali no Capelinha, e a outra a Evelyn, que ainda mora ali até hoje. A Dandan usava uma droga dentro da escola, a menina tinha acho que 11, 12 anos. Misericórdia. E ela usava muita droga, estava na escola doidona, ela roubava minhas coisas. E eu lembro como se fosse hoje, que na época, lá no... Quando eu já vendia lá, Luísa, agora eu esqueci, no Dondas. Vendia aquelas balas bem pequenininhas, que era 1 centavo cada bala, vocês lembram? Era bem pequenininha, era 1 centavo. Eu comprava 10 reais, tirava aquele pacotão de bala na bolsa, quando era o intervalo que eu voltava, cadê o pacote? A menina tinha roubado o pacote de bala, tinha roubado minhas canetas, tinha rasgado meu caderno. E aí, se eu falasse, aí que eu apanhava mesmo, eu já ia ficar quieta. Jesus. Aí um dia a diretora falou, não, chega. Foi um dia que a Evelyn e a Dandão, lembro como se fosse hoje, as duas se juntaram e ficaram no portão só esperando eu sair. E eu chorava na diretora, eu não posso ir embora sozinha, minha mãe não vem buscar, nunca ninguém vem. E essas meninas estão lá fora, hoje eu sinto que eu vou morrer, elas vão me matar. Gente, mas eu apanhava de verdade mesmo, não é brincadeira não, elas me batiam mesmo. Eu tinha que sair da escola com a mochila segurando e correndo, aqueles escadão que eu trupicava. Quando eu ia, eu tava rolando no chão e elas vindo pra cima de mim. Jesus. Porque eu tinha medo das meninas mesmo. Aí o que aconteceu? Na semana que a diretora me expulsou, a Dandan teve uma overdose e faleceu. Meu Deus. E aí a mãe dela, ela é irmã da Paula, talvez a Fernanda deve conhecer. E aí a mãe dela endoidou. Minha mãe, na época, ela tinha uma venda aqui na delegacia, que na época tinha preso, então a gente trabalhava na delegacia com a minha mãe. E essa mãe dela endoidou que eu era filha dela. Doidou que eu era filha dela, que eu era filha dela, ela já tem uns problemas, né? Então, onde eu via aquela mulher passando, eu já me escondia, porque ela ia vir falar que eu era filha dela. Ela doidou, acho que a filha dela fez tanto mal pra mim, ela foi tão chamada na escola, eu acho que ela endoidou, assim, de que eu era filha dela. E ela ficava onde eu tava, ela falava, minha filha, como se eu saía correndo. Tava pronto, outra, já bastava a filha, agora a mãe. E aí, nisso, eu saí da escola, minha mãe me tirou, né? Fiquei 1 ano sem estudar, porque até minha mãe conseguir escola, a diretora me tirou da escola, se eu não me engano, foi no meio do ano, e até achar uma vaga foi bem difícil, aí eu fui pro Octales. Aí começa de novo a revolta. Eu falei, agora vou pra uma escola nova, quem mexer comigo, ou eu mato, ou eu mato. Meu Deus. E agora eu não vou apanhar mais não. Aí fui pro Octales. Cheguei no Octales bem quietinha, caladinha. Primeira pessoa que foi minha vítima foi a Ianca, hoje ela é minha melhor amiga. A Ianca até hoje a gente não sabe que troco foi que deu, que ela namorava com um menino que parecia com o Justin Bieber na época, o menino me adicionou Orkut na época e mandava mensagem, ela viu as mensagens, eu nunca fui ficar respondendo assim, pessoas que mandam mensagem aleatória que eu não conheço. Mas ela me endoidou, começou a me xingar lá no Orkut, minha filha, eu cheguei um dia na escola, eu falei, fiquei só lá no Eide olhando, esperando ela passar de manhã. Quando ela passou, eu falei, você quer Ianca? Foi também, eu sou a Lucia. Vou te falar uma coisa, ou tu morre ou eu te mato. Outro dia ela foi com o pai. Eu lá no portão. Você que é o pai dela, eu mato você e ela. Misericórdia. Eu tenho medo de você.
Isso foi uma semana eu ameaçando a menina, gente. Olha como o inimigo é sujo. Como ele usa daquilo que a gente passa para implantar algo na nossa mente, no nosso coração, pra gente ser pior do que aquilo. Imagina, eu que tinha vivido tudo aquilo, sabia como era difícil, agora eu tô fazendo aquilo que fizeram comigo. Eu lembro que a Ianca pegou, chamou o pai dela veio a semana inteira trazer ela, a semana inteira lá no portão. Uma hora eu te pego. Tá com ele, mas eu pego ele e você. Chegou um dia que o pai dela falou assim, vai lá em casa tomar um café. Eu falei, nem gosto de café. Como é que eu vou na sua casa tomar um café? Gente, depois desse dia que eu fui na casa dela, já era. Agora virou minha melhor amiga, até hoje é minha melhor amiga. Onde eu tô, ela não sei como ela não veio hoje. Ela queria vir, mas o neném dela tá doente. Falei, amiga, quando eu tava lá na casa dela, eu vou falar de você um pouquinho, tá? Mais uma vez. Gente, e depois disso, teve mais umas 2 ou 3 brigas na escola. Eu era valentona, porque um dia minha irmã era casada com um rapaz e o irmão dele estudava comigo. E ele namorava uma menina e a gente conversava muito, porque ele era irmão do meu cunhado, né? E a menina achou que eu queria um menino. Ah, minha filha, eu passei, ela falou um palavrão pra mim no intervalo, ela já era uma pessoa sem um dente e sem um pedaço da orelha. Porque no intervalo eu falei, amiga, a Ianca viu ela me xingando e viu que eu ia bater nela no banheiro. A Ianca me segurou. Aí no intervalo eu falei, Ianca, fica comprando um hamburgão pra mim aqui na fila, tá já volta, eu vou ali no banheiro. Mentira, já sabia onde o caminho ia estar, eu tava só esperando. Quando eu saí pra fora, no Octalis tem uma escada e tem um muro onde fica os relógios e o portão. Ela tava no muro, do jeito que ela tava, eu desci no baixo. Eu falei pra ela assim, vai ser covardia se eu te pegar por trás, eu lembro como se fosse hoje. No baixo, eu só peguei ela pelo cabelo torcido e joguei no chão. Falei, agora você levanta. Quando ela levantou, eu rodei o cabelo dela, gente, mas era algo que não vinha de mim. Não vinha de mim aquilo. Hoje eu me vejo e eu falo, gente, eu fui capaz disso. Isso não era de mim, mas era porque as marcas daquilo que já estava vindo há um tempo. Eu rodei o cabelo daquela menina, eu lembro que eu rodei no braço, que ela tinha um cabelão, e eu só lembro que eu batia o rosto dela. Isso eu não me alegro, gente, porque isso é uma coisa que você faz com uma pessoa. Mas a gente vê tantos jovens fazendo tantas coisas nas escolas, tanta revolta, mas tem uma raiz. Ele não está fazendo aquilo porque simplesmente ele acordou no dia, hoje eu vou bater, hoje eu vou fazer, hoje eu vou matar. Não, tem uma raiz, tem algo ali que já está implantado há muito tempo. Eu lembro que eu rodei o cabelo dela, eu batia tanto o rosto dela no corrimão de subir as escadas, que o sangue descia, a diretora lá de longe gritava, Lucy, você! Porque eu tinha muito respeito na escola, eu sempre fui uma boa aluna no Octalis. Em português, tudo que tinha, eles me chamavam, era uma redação, eu passava, era não sei o que, eu ia lá fazer. Sempre gostei de escrever, então criava poemas, criava textos, ia lá e ganhava tudo que tinha. Todo mundo ficou, você, porque o povo nunca me viu brigando dentro da escola, eu brigava lá de fora, mas dentro nunca. E ali aquela menina veio, o nome dela era Letícia, e eu batia tanto nela, que eu não lembro até hoje como que eu tive coragem de soltar ela. Que eu lembro que quando eu soltei, eu tava com a boca na orelha dela já. O dente da menina caído, a menina sangrando, e eu lá já na orelha dela grudada. E a diretora me levou pra dentro da sala, ela falou assim, eu não vou chamar sua mãe e seu pai aqui, porque eu sei que você não é disso, isso não é de você. E eles sempre tiveram muita confiança em mim, sempre acreditaram muito em mim. E naquele dia eu olhei assim, eu falei, Deus, isso aqui não vem de mim, como que eu tô na igreja, como que eu cresci em um lar, mas eu sabia que aquilo tinha raiz, foi da onde que eu vim. Porque eu já vim com aquele pensamento, eu apanhei aqui, mas aqui eu vou fazer e vai acontecer, aqui eu não vou apanhar não. E aí meus irmãos começaram a me levar na escola, o Lucélio sempre me levava de moto na escola, me buscava, que aí eu comecei a estudar à noite, e a escola toda tinha muito medo de mim, muito medo, todo mundo queria ser minha amiga, todo mundo queria ser meu amigo, e eu não queria ser amiga era de ninguém. Eu não quero ser amigo de ninguém não, eu não preciso disso. E eu lembro que teve um dia, depois de tudo isso, que tinha uma amiga minha na escola que se chamava Gabriela. Eu gostava bastante da Gabriela. E a Gabriela casou, já estava ali com 16, 17 anos, já terminando já a escola. E a Gabriela casou, mas a Gabriela casou com um menino e namorava com outro. Eu achava aquilo errado, eu ficava, como que você casa com uma pessoa e namora com outra? E aquilo me dava uma revolta, e eu ficava, meu Deus, um dia eu vou falar com ele. Parece que o demônio escutou, irmãos. Um dia esse menino olhou pra minha cara e falou assim, você olha muito pra gente, o que você tá pensando aí de nós?
O olho dele era vermelho que nem fogo. Eu falei, eu já sei quem é que tá aí. Ele me enfrentou, ele peitou assim, ele olhou pra mim e falou assim, você olha muito pra gente, o que você fica pensando aí de nós? Ah, você está errado. A menina casada, você casado e os dois aqui na escola nesse papo. Como que ninguém descobre? Como que ninguém vê uma coisa dessa? Aí esse menino ele veio pra cima de mim, me bateu, só deu um grito assim, eu sei quem é você que tá aí dentro. Na hora que eu falei, ele foi indo pra trás assim. Eu falei assim, você acha que eu tô sozinha? Não tô sozinha não. Na hora que eu falei, não tô sozinha, ele caiu no pátio da escola e ficou lá estribuchando. Eu saí do banheiro, fiquei lá dentro do banheiro. Eu falei, se esse menino vir em cima de mim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Que aqui ninguém vai me socorrer, não. Agora eu que vou apanhar de novo. Jesus. Passou meia hora, eu voltei. Passou um tempinho assim, eu voltei pro pátio, tava no intervalo ainda. Aí eu tava sentado do mesmo jeito e eles conversando, como se nada tivesse acontecido. Falei, tá vendo que eu sabia que não era ele? Era o próprio inimigo querendo me enfrentar aqui. Querendo que o velho Pedro venha pra fora e fala, tome! Falei, não, Pedro, fique aí no seu lugar, que eu tô em paz. Então eu vivi esse período na escola, que era muitas batalhas. Mas sempre orando, sempre pedindo pra Deus me ajudar, porque nós somos humanos, somos pecadores. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, isso eu já fiz quando eu vejo. E ali eu cresci mais um pouquinho, fui sempre na igreja, e aí eu comecei a ter muitas visões, ali nos meus 18, 19 anos foi quando eu perdi os meus irmãos. E durante o período em que meu irmão foi preso, que meu irmão saiu da cadeia, que ele saiu outra pessoa dali de dentro, foi uma batalha muito grande que a gente viveu. E pra minha mãe, pro meu pai, que sempre serviu a Deus, eu acredito que era uma grande humilhação pra eles ver tudo aquilo. Passar por tudo que a gente passava e aí vinha a revolta de novo. Aquele sentimento, aquele negócio que vinha pra querer me pegar. Porque eu via muitas das vezes minha mãe acobertando meu irmão e eu ficava, meu, mas ela é crente, como que ela pode fazer isso? E aí eu lembrava, mas ela é mãe. Do jeito que ela é crente, mas ela é mãe. Mãe faz as coisas que quando vai ver, não, já fez. E muitas das vezes eu ficava, minha mãe não pode fazer assim, ela tem que contar pro meu pai isso e aquilo. Muitas coisas meu pai não sabia. Muitas das vezes a gente estava dormindo e a gente tinha que ouvir meu irmão em cima da laje abrindo um caixa porque ele tinha acabado de voltar de um roubo. Em tempo da polícia chegar dentro de casa e matar todo mundo, como já aconteceu aqui. Quantas vezes a gente estava dentro de casa, a polícia chegava, a gente estava lá dormindo, tinha que acordar com uma arma na cara. A gente teve que passar por muitas coisas que se hoje eu olho, eu falo, é só Jesus para dar força. É só Jesus para nos sustentar. E isso tudo é uma força que vem do alto, porque são anos de oração. A oração, ela não é algo que você faz hoje e sobe e acabou, não. Verdade, Deus. Você tem que ter reserva de oração, porque quando você ora, Deus ele livra. Glória a Deus. Hoje você pode orar e falar assim, eu estou fazendo essa oração aqui, mas é para esse momento que eu estou vivendo, mas não, lá na frente você vai ver os livramentos que você vai ter. Quantas vezes eu tinha que sair na rua para buscar meu irmão caído? Quantas vezes a gente tinha que escutar da janela do quarto meu irmão espancando alguém no meio da viela e a gente não poder ir lá fazer nada? Porque eu sempre pensei, se ele está batendo em alguém, imagina se fosse eu no lugar dessa pessoa. Mas um dia, o que me marcou muito, eu estava comentando com a Luísa esses dias, enquanto eu estava escrevendo, foi um dia que simplesmente meu irmão ele conheceu uma menina e ele foi pra... até hoje eu não lembrei o nome do negócio. Na Nitronite, isso aí. Foram pra Nitronite. Essa menina ficou com os caras da pesada lá, mesmo namorando com ele. Esses caras espancaram meu irmão e entregaram o corpo dele praticamente morto no portão de casa. Tocaram a campainha e quando a gente viu, o Lucério estava jogado no portão, com o rosto todo ensanguentado, o corpo todo machucado. Isso ele já tinha passado por muitas overdoses e eu e minha mãe sempre orando para ele voltar. E naquele dia eu falei, morreu. Morreu, entregaram o corpo dele assim, jogado no portão. E eu falei, mãe, a gente não sabia o que fazer, se levava para o hospital, se ligar para alguém, a gente não sabia o que fazer. Era um corpo jogado cheio de sangue.
Espancaram ele tanto, gente, tanto, que os olhos dele estavam todo bugalhado pra fora, o rosto todo ensanguentado. A gente não sabia o que fazer. A gente colocou ele na cama, limpamos ele, cuidamos dele. Minha mãe, não sei o que ela fez, como foi que ela levou ele pro hospital, que eu não lembro. Eu lembro que eu tinha que dar comida na boca dele, porque ele mal mexia a boca. Ficamos por um bom tempo cuidando dele até que ele ficou bom. Isso não é nada, gente. A gente vivia muitas coisas. Meu irmão vendia as coisas dele dentro de casa por causa de droga. E eu sempre orando, sempre pedindo a Deus: Deus, faz algo, Senhor. Eu quero ver meus irmãos na tua presença. Faz algo, Senhor. Eu não vou desistir enquanto eu não ver na tua presença. Se for para o Senhor fazer, levar, o Senhor faz. O Senhor tem poder. Foi assim que o Senhor fez. O Senhor levou o Luciano. A gente já esperava, era algo que a gente já esperava, porque ele estava ali numa vida entregue. Minha mãe já tinha conversado, Deus já tinha falado, minha cunhada já tinha falado na época, muda de vida, e ele não, eu prefiro morrer. Foi a escolha dele, foi a decisão dele. Ele escolheu morrer. Meu irmão morreu com 38 tiros, eu contei bala por bala no corpo dele, eu reconheci o corpo dele no IML, do Hospital Campo Limpo. Eu cheguei lá porque a minha mãe e a Valéria não aguentavam, as duas desmaiaram e eu tive que entrar porque só tinha nós três. A noite inteira o Senhor falando comigo, eu e a Luísa orando. Eu falei: Luísa, ele vai. O telefone tocou, eu ouvi os meninos chamando. Eu falei: Luísa, ele vai. E ele dizendo para os meninos: eu não vou. E os meninos: vamos. Daqui a pouco eu escutei a moto, era meia-noite. E eu: Luísa, vamos orar. Eu não tenho coragem de ir lá no quarto falar para minha mãe e para o meu pai. Mas é hoje que o Luciano vai descer a sepultura. A gente começou a orar, a Luísa na beliche em cima e eu na beliche embaixo. Quando ia dando 5 horas da manhã, a gente escuta a campainha, a Kathleen tocando a campainha. Eu fui lá e falei: nem precisa falar, eu já sei, meu irmão tá morto. Ela falou: não, aconteceu alguma coisa ali embaixo, desce lá. Eu acordei a minha mãe e falei: mãe, vem cá, que eu tinha muito medo de assustar o meu pai, que a gente via que meu pai era muito mais frágil do que a gente. E aí eu chamei minha mãe e falei: meu Luciano morreu, a gente precisa ir lá. Minha mãe tá ficando doida, menina. Minha mãe assim falava isso pra mim. Toda vez que era uma notícia ruim, a primeira coisa ela: tá ficando doida, menina. Eu: não, mãe, Deus já falou comigo. Vamos descer, vamos lá na casa da mãe da Valéria, chamar a Valéria. A Valéria não tava lá. Chamei a Valéria e falei: Valéria, preciso te falar uma coisa, o Luciano tá morto. E a Valéria falou: não, bem, não fala isso não. Eu falei: ele tá morto, vamos lá que vocês vão ver. A gente desceu, chegou ali, só tava o carro, né, ali onde aconteceu o ocorrido. E o pessoal falava: o policial socorreu ele. Aí eu falei: como? O policial socorreu alguém que ele levou pra matar? Não tem como. Chegamos no Campo Limpo. Quando a gente falou que veio atrás dos meninos que o policial tinha trago, a mulher já veio com a sacola preta. Eu falei: ele tá morto. Na hora que a mulher falou, fez assim, falou pra Valéria, pra minha mãe, eu tava de distante. Aí a Valéria desmaiou pra um lado, minha mãe foi socorrer, desmaiou também. Aí eu perguntou se tinha mais alguém, né? Falou: a gente vai te levar lá dentro do necrotério, você entra e procura lá nas gavetas, lá onde tá o corpo dele. Foi isso que eu fiz. Me colocaram na sala, eu entrei, fiquei abrindo as gavetas para procurar, achei o outro menino que tinha falecido com ele. Quando eu encontrei meu irmão, eu comecei a ver, ele tinha tiro do pescoço para baixo, até o pé. Todos cheios de tiro, eu comecei a contar. Quando eu comecei a contar que eu estava terminando, minha mãe entrou, desesperada, orando, gritando, chorando. E ali ela saiu para fora para chamar, acho que foi a Luísa, não sei quem foi, porque já tinha chegado o meu outro irmão, os meninos. E aí minha mãe foi. Saímos, fomos dar notícia para todo mundo do que tinha acontecido. E ali a nossa casa começou a encher de gente. Isso tudo porque ainda quando a gente estava lá, ainda os amigos entraram na nossa casa e fizeram a limpa de tudo que meu irmão tinha, de dinheiro, de coisas de valor, de tudo. Todo o dinheiro que ele tinha roubado, que estava ali debaixo da cama, que todo mundo sabia que estava ali dentro. Todo mundo sabia. Meu irmão, ele sempre foi aberto. Todo mundo sempre entrou na nossa casa, conhecia tudo. Então eles entraram enquanto a gente estava ali, levaram tudo. Foi um processo que a gente passou. Lembro quando a gente estava indo para o IML, eu, meu pai, a Luciene e o Ricardo, o carro pegou fogo na marginal, a gente tudo dentro do carro. Um cheiro de queimado, eu falando: gente, tá um cheiro de queimado. Quando a gente viu o carro estava começando a pegar fogo com a gente tudo dentro. Ali foi mais um livramento do Senhor para as nossas vidas. Passamos um processo do IML que também não foi fácil.
Depois de 1 mês e 7 dias, estou dentro da igreja, pregação rolando, pastor Décio pregando, o Senhor me toma em espírito, eu começo a louvar em línguas, o Senhor me arrebata e o Senhor me mostra o meu irmão, na beira de uma cama morto. Meu Deus. E ali eu fui embora arrebatada, levada pela Valéria e pela minha mãe. Quando eu coloquei o pé dentro de casa, eu voltei em si e falei, mãe, o Lucélio está morto. Meu Deus. O Senhor acabou de me mostrar. O que fizeram com ele foi tão bem feito que ninguém na terra vai descobrir. E ali eu comecei a falar em línguas. A Márcia, que era vizinha, escutou, veio me segurando. E eu pulava tão alto e eu falava, mãe, o Lucélio está morto. Ela falava, não, minha filha, para de ser besta, tá doida. E aí a gente achou o telefone do Lucélio dentro de casa. Gente, ele tinha acabado de conhecer uma pessoa que a gente já sabia o histórico, já tinha sentado, já tinha conversado, já tinha falado, isso não é pra você. Mas por causa de uma traição, ele quis dar o troco. E olha pra onde que ele foi, mas foi o propósito de Deus. Hoje eu entendo que talvez hoje ele poderia não estar mais na presença. Eu ganhei o meu irmão para Jesus, eu e minha mãe, buscando na presença de Deus. Meu irmão aceitou Jesus, meu irmão estava no grupo de jovens, meu irmão ia se batizar e conheceu essa menina. Eles não chegaram nem, não posso nem dizer que se conheceu, porque uma pessoa que se conheceu em dezembro, brigou em dezembro, passou janeiro, fevereiro, março, abril, no velório do meu irmão que ela veio aparecer. Em menos de 1 mês e 7 dias tudo isso acontece. Não tem como falar que conhecia. Não conhecia. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe olhando pra ele e falando, Lucélio, meu filho, eu não quero ter que te encontrar morto na casa dessa menina, larga ela. O Senhor, eu tenho certeza que já tinha mostrado pra ela. Porque foi exatamente o que aconteceu. Minha irmã achou o telefone dele, a gente pegou, ligou. Foi um processo, gente, foi um processo. O meu testemunho, eu não vou ficar aqui falando que foi eu vivi isso. Não, foi isso que eu vivi, foi só dor, foi só esse cenário que a gente viveu. Foi esse cenário que a gente viveu até a morte dos meus irmãos. Depois que eles morreram, que a gente foi começar a viver. E ali a gente achou o telefone, ligou pra Cuja, a Cuja simplesmente atendeu e falou assim, ele tá aqui, só que ele tá aqui morto, se vocês quiserem, vocês vêm aqui ver. E desligou o telefone. A Luciane caiu pra trás, não sabia o que fazer. A gente saiu correndo pela favela, caçando quem sabia onde que essa menina morava, que ninguém sabia. Quando a gente foi achar, atrás do Hospital Campo Limpo. Se meu irmão tivesse passado mal, ela poderia ter socorrido. Se meu irmão tivesse tido alguma coisa, ela poderia ter socorrido. Meu irmão não tinha o hábito e nem o costume de dormir na casa dela. Meu irmão saiu na sexta-feira. Eu lembro que na época eu trabalhava com decoração e com festa. Eu tinha chegado de uma festa na sexta-feira. Cheguei com doce, um monte de coisa. Eu sabia que ela tinha filhos. Eu falei, leva para os filhos de fulana. E ele falou assim para mim, não vou levar nada não. Eu já vi que eles estavam discutindo, obrigados. Meu irmão veio e começou a passar barba nas minhas costas, que ele sabia que eu não gostava. A gente ficou brincando ali, se jogando no sofá, brincando. E ele saiu para casa dela. Isso foi a última vez que eu vi meu irmão. Passou a sexta, a noite, o sábado, domingo. Quando foi na madrugada de domingo para segunda, minha irmã e meu pai encontram ele dentro da casa dela, na beira de uma cama morto. E a pessoa dando uma festa na casa com um monte de pessoas. E meu irmão dentro do quarto morto. Minha irmã e meu pai que teve a força de tirar ele de dentro dessa casa e levar até o hospital. Quando a gente chegou nesse hospital, a médica falou, esse homem já está em óbito há dias ou então há muitas horas. E se o Senhor não tivesse mostrado? Será que a gente sabia onde que ele estava agora? Mas tudo o Senhor, ele tem um propósito. Hoje eu entendo que se isso não tivesse acontecido, talvez hoje ele estaria no mundo de novo. Talvez ele tinha se perdido. É doloroso? É difícil? É. Mas sabe qual é a minha oração? Que o Senhor dê para ela um caminho, mostre para ela quem é o verdadeiro Deus, que ela possa se encontrar com Ele, ter uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque a gente não pode odiar o nosso próximo. Porque nós perdemos a nossa própria salvação. Do que adianta eu querer odiar alguém que me fez mal? Eu não sei a história de vida dela, eu não sei o que ela passou até aqui para ela ter essas atitudes. Mas eu sei que existe um Deus. Assim como meu pai disse quando o PCC pediu a cabeça dela, o pai falou assim, a justiça de Deus, ela não falha. Pode deixar ela bem vivinha. Deixa ela viva.
Mas eu oro para que Deus transforme. Porque eu creio nesse Deus que transforma. Eu creio nesse Deus que traz vida aos cativos. Porque é isso que nós lemos, é isso que nós pregamos. Talvez hoje não era nem para mim estar dentro de uma igreja. Por tudo que eu vivi, por tudo que nós passamos, talvez eu já não estar aí revoltada no mundo fazendo o que o diabo queria, mas não. Eu escolhi ter uma mudança de mente. Glória a Deus. Eu escolhi estar na presença de Deus, vivendo conforme o Senhor quer e deseja. É difícil? É, mas sem Ele é pior. Olha, melhor nós estarmos na mão de Deus do que na mão do homem. O homem não é misericordioso, não. Mas Deus, Ele é. Aleluia. Talvez hoje você esteja passando por um processo na tua casa, por um processo na tua família. Eu tenho testemunhos aqui, ó. Pessoas que cresci aqui vendo. E vejo a transformação de Deus na vida. Pessoas que aqui já testemunharam. Que outrora fazia e acontecia, mas teve uma hora que teve um encontro com o Eterno. E eu quero te dizer nesta noite, eu não sei quem você tem entregado no altar. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é o Deus que transforma. Glória a Deus. O Senhor é o Deus, aleluia, que vai lá no tráfico, que vai lá na cadeia, que vai lá no leito. Ele é o mesmo, Ele não mudou, não. Não tem nada que te impeça de chegar até Jesus. É só você orar, você abrir a tua boca e orar, sabe? Porque a sua oração, ela tem valor, a sua oração, ela tem sentido, ela tem endereço certo. Talvez hoje você pode olhar o processo e dizer: Deus, eu não aguento. Como muitas das vezes eu disse, minha mãe disse, a minha família disse. Mas existe um tempo, a hora, o dia que Deus dá um basta. Verdade, Deus. Mas eu quero te dizer algo também. Deixar na mão de Deus e falar: faça o teu querer, às vezes pode doer. Porque às vezes a gente ora. Mas sabe o que me chamou muita atenção? E esses dias eu estava pregando lá em Curitiba para os adolescentes. E eu falei para as mães. Às vezes a gente ora: Deus, eu quero assim, assim, assim. Deus, isso. Tem uma pessoa no leito, a gente está orando, é da nossa família, a gente ora: Deus, muda, transforma, cura, traz. Aí quando é do outro, a gente ora: faz teu querer, Senhor. Se for para levar, leva. Quando é na família do outro, a gente ora assim: olha a luta, Senhor, leva logo. Meu Deus. Mas quando é na nossa, a gente quer prender do nosso lado e ver o milagre acontecer. Mas quando é na casa do vizinho, a gente quer que Deus leve. Olha o sofrimento, Senhor, que está causando, que está passando. Mas ainda tem uma mãe que ora, ainda tem um pai que ora, ainda tem um irmão que ora, uma irmã que ora. Então você tem que saber como orar também. Porque não adianta querer ver um milagre só na tua casa e na casa do outro não. Eita Deus! A gente tem que saber como pedir, tem que saber como orar. Tem que saber dizer: Senhor, é na minha casa, mas faz a tua vontade. Se é para levar, leva. Se for para se perder, melhor o Senhor levar. É na minha casa, se for para a tua cura, amém. Se não for, amém também. Porque Deus, Ele conhece o seu e o meu amanhã. É verdade, Deus. Ele que escreveu a nossa história. Mas às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente quer tanto algo que a gente fica preso naquilo e não acontece nada. Mas é porque a sua oração não está alinhada com o desejo do coração de Deus. A gente ora tanto, tem gente que fica: eu estou orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada acontece, nada muda, nada vira. Porque a sua oração não está alinhada com o coração de Deus. Quando a sua oração se alinhar com o propósito que Deus tem, a terra se move, o mar se acalma, tudo volta para o seu devido lugar. Passamos pelo vale, passamos, mas eu sobrevivi. Glória a Deus. Eu sobrevivi para fazer a vontade de Deus. É para cantar, eu canto. É para pregar, eu prego. É para orar, eu oro. É para poder passar no vale, eu passo. É para passar no deserto, eu passo. Sabe por quê? Eu vi amigos me abandonar. Eu vi familiares virando as costas e dizendo:
O que eu acabei de falar, Deus leva, minha irmã está sofrendo muito. Olha o filho que minha irmã criou. Eu ouvi muito disso. Mas eu aprendi uma coisa, que a oração de um justo, ela pode mudar em seus efeitos. Amigo pode te abandonar, familiar pode falar mal, mas aquele que está lá em cima, ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não pega a sua situação como uma visão qualquer e joga para o lado, não. Ele está contigo na bonança, ele está contigo na hora da fome, ele está contigo na hora que, aleluia, falta tudo e na hora que tem tudo. Glória a Deus. Mas ele quer saber se você vai adorar. Meu Deus. Ele quer saber se depois que a decisão dele for decreto na terra, se você vai continuar adorando. Ele quer saber se depois da prova você vai continuar buscando. Porque hoje, aleluia, é muito fácil eu orar, ver o milagre acontecer e abandonar depois. Dizer, Deus já fez, eu não preciso mais. Porque lá no mundo, se Satanás te der, depois ele te cobra. Mas na presença de Deus, ele te dá e ele só quer que você o adore. Que você o busque. Que você o glorifique. Porque a glória é dele, a honra é dele, aleluia. E não tem nada nesta terra que não aconteça sem a permissão dele. Obrigada, Deus. No princípio, Deus disse, haja e ouve. Mas também se Deus falar assim, fecha, fecha. Eita, Deus. Se Deus falar assim, abre, abre. Se Deus falar fecha, fecha. E quem somos nós para contender? Oh, aleluia. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, meu filho, a gente não anda mais como a gente quer. As pessoas falam, mas a gente tem livre-arbítrio. Tem não, viu? Cuidado com esse livre-arbítrio aí que tu interpreta de qualquer maneira. Tu não tem não. Ou você se converte de verdade e busca e caminha conforme a palavra. Ou o Senhor te põe mais ainda na prova para você aprender, para forjar o teu caráter, para forjar a tua estrutura, para te levantar. Sabe por quê? Porque hoje em dia é muito fácil eu acordar de manhã, tomar meu café, estudar, ir trabalhar. De noite eu venho no culto, canto, danço, rodo, falo. Eita, Deus. Naquele dia ele vai falar, cadê as tuas obras? Aleluia. Porque obras não é somente dentro do ministério, é no meio da tua parentela. Imagina se eu tivesse abandonado, se eu tivesse deixado de orar, se eu tivesse deixado de ouvir a voz de Deus e ficasse lá de braço cruzado. Na hora que o inimigo tomava o meu irmão lá, que não tinha ninguém que tirasse o inimigo, eu tinha que ir lá com o salmo, que era o que eu fazia, era o que eu sabia. Olhava pra cara dele e começava a orar o salmo rapidinho, ele voltava em si. Tinha vez que minha mãe ficava lá 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada. Eu ia lá, orava o salmo rapidinho, tchan, saía. Glória a Deus. Rapidinho. Tacava no banheiro, botava pra tomar banho e tava sã de novo. Glória a Deus. Não tinha cachaça, não tinha droga, não tinha mais nada. Agora imagina a gente ficar de braço cruzado. Vendo lá o Satanás fazendo a ruaça dentro de casa. Olha só, que lindo. Meu Deus, fala, Jesus. Ele quer saber se ele pode contar com você. Aleluia. Mas não só dentro da igreja, mas na tua parentela. Porque eu sei que muitas das vezes não é fácil lá dentro. Mas nós temos que se lembrar das escrituras. Porque se a gente for olhar para o nosso lado humano, nós pecamos. Nós falhamos. Mas se a gente for olhar para as escrituras, para as obras de Jesus na terra. Porque o que a palavra dele disse? Sois imagem e semelhança. Jesus, ele abandonaria o barco, ele viraria as costas, ele falaria mal, ou ele estaria lá trabalhando? Meu Deus. Se o oleiro abandonar a roda, se o oleiro abandonar o barro, ninguém vai lá fazer. Então é você que ele quer usar. Meu Deus. Mas você tem que estar com seus olhos espirituais abertos, com a tua vida no altar. Obrigado a Deus. Você tem que simplesmente estar em constante oração e jejum. E agora, para finalizar, que já acabou meu tempo. Eu preciso ir embora. Hoje eu ainda viajo. Eita, Vou sair Deus. correndo. Mas imagina só, para finalizar. Além de abandonar tudo, imagina só. O que eu comecei falando no início. As pessoas veem a gente aqui na frente, mas não entendem o processo que tivemos que passar para hoje ser como somos. Ninguém entende o que a gente teve que enfrentar para hoje ser uma pessoa que fala em público. Verdade, Jesus. Para ser uma pessoa que, se um demônio cair na igreja, vai lá e expulsa. Tem gente que fala, ai, tá lá, vai estar aparecendo lá, ó, vai lá se aparecer. Não, jeitinho. é vida no altar, meu filho, minha filha.
Porque se tu não tiver, o diabo te envergonha. Verdade, Deus. Se tu não tiver com a vida no altar, o inimigo vem e te derruba junto com ele. Então a gente tem que estar com a vida no altar. Se hoje a irmã tem uma unção diferenciada, ela buscou por isso, ela passou o processo para ter isso. Glória a Deus. Se hoje a irmã, você olha, meu Deus, que coisa linda, mas você não sabe o processo. Se a gente fosse sentar para ouvir o testemunho de todo mundo, a gente fica besta. Não, é você, ele passou por isso? Não tem cara, não tem jeito. Mas aí quando vê as vitórias fica, mas ela, Deus, por que ela e não eu? Meu Deus. Ela tem, eu não tenho. Ela pode, eu não posso. Você não sabe os processos que cada um passa. E eu finalizo esse testemunho dizendo isso. Nós precisamos orar mais, buscar mais. Porque quando o dia mal bater na sua porta, você não vai abandonar o barco, você vai enfrentar, você vai ser guerreiro e guerreira de Jeová. Você não vai precisar, que nem eu lembro que no passado, muitas das vezes, o povo ia lá na casa da minha mãe. E ela, irmã, vamos lá orar lá porque o negócio lá tá feio. Ué, mas tu não é crente também? O poder tá só na vida dela, o Senhor só usa a vida dela, não da sua não? Falta de oração e jejum. Quando o diabo cai, aí o povo sai correndo atrás dos crentes. Verdade. E às vezes a gente da igreja, que já está há anos na igreja, vive anos dentro da igreja, entra ano e sai ano e não tem uma vida com Deus diferenciada. Eu quero dizer algo para vocês. Você que ora e jejua, os céus, o mundo espiritual, ele é aberto para você. Verdade, Deus. Tudo que acontece, o Senhor te avisa antes. Meu Deus. Você não fica desapercebido. Verdade, Jesus. Eu nunca tive uma notícia sem saber primeiro que Deus já tinha me dado. Pode até falar e eu não entender. Na hora que acontece eu falo, entendi. Esse sonho foi isso. Entendi. Essa palavra, aquela pregação foi por causa disso. Ele não deixa a gente desapercebido em tempo nenhum. Talvez é você que não está escutando direito a voz de Deus e entendendo. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui crendo, fortalecidos por Deus. Porque o seu testemunho não é para a derrota, não é para a morte. Mas é para, aleluia, chegar o tempo de você testemunhar e vidas serem edificadas através de você. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus, ele fala. Ele fala, ele é Deus. E eu conhecia ela, não conhecia a Luísa. Ela passava aqui, nós cumprimentava, eu orava pelos irmãos dela, mas não sabia que era irmão dela. E o Luciano, quando Deus preparou para levar, ele passou aqui na mesma semana e toda vez que ele me via, ele dava um beijo na minha mão. Aí ele me chamou, aí ele falou assim, continua orando por mim, né, mulher? Falei, continuo. Eu falei, filho, tem cova aberta. Cuidado, tem cova aberta para a tua vida. Porque Deus, ele avisa tudo verdadeiramente. Deus, ele fala. Sabe? E eu recebia eles na minha casa, junto com os outros. E eu só vim saber que era irmã da bebezinha. A bebezinha entrou aqui, sentou ali onde está a irmã Fátima. E ela passou o rolo para mim, que aconteceu na mesma semana. Ela veio falar de algo assim, daquele dentro da igreja. E se cumpriu, porque Deus fala. E ela começou a vir aqui, de vez em quando estava aqui, mas eu não sabia que era irmã. Depois o Luiz ele também achou o endereço aqui, entrou aqui, começou a vir com o Jones. Eu acho que foi a Valéria, né? Ou foi você que trouxe ela? Acho que foi a Valéria. Valéria, né? E o Senhor falou claramente comigo. Deus, ele não abandona a oração. Deus, ele não abandona o propósito. E a Luísa sentada ali onde está o Arthur, né? E aí o Senhor falava, tá vendo? As tuas orações, o preço que você pagou, aquela dali vai ficar aqui te ajudando. Na mesma semana, ela sentada ali onde está o Pedro.
Termina o culto, ela veio em mim e falou, quero fazer uma nova aliança com Deus. E essa nova aliança, a Luísa está aqui até hoje, para a glória de Jesus. Aí ela começou a trazer o John, Deus começou a falar comigo através da vida dele. E eu creio que eu verei muito mais para a glória de Deus. E Mateus, foi Deus que te trouxe aqui hoje, filho. Eu tenho orado pela tua vida. Nós temos orado, né? O Gabriel, o Jean também. E toda vez assim que a gente está em oração, eu já falo, Deus alcança. Aí eu vejo que ele está curtindo meu status. Eu, isso mesmo, Jesus, incomoda ele ali, cutuca ele ali, Jesus. Filho, tudo que você ouviu, você sabe que Deus falou algo com você. É mentira? Porque Deus avisa tudo antes. O inimigo, ele quer a tua vida, Mateus. O inimigo, ele não quer você, sabe? Tendo projetos, sonhos sendo realizados. Sabe, ele tem armado um laço e Deus tem cortado. O inimigo tem armado um laço e Deus tem cortado. E hoje, Deus manda lhe dizer que Ele está fechando a tua sepultura. Porque Jesus te ama. Ele quer mostrar para você que há diferença no mundo, por mais torto que esteja. Ele tem zelado de você, filho. E é que nem eu te falei, eu não fico em cima de ninguém. Mas a oração, ela surge o seu efeito. E eu creio, em nome de Jesus, que Ele começou uma obra na tua vida. E Ele vai cumprir as promessas. Em nome de Jesus. Amém? Luci, Deus abençoe a sua vida. Nós não falamos muito, mas falamos. E eu tenho orado por você. Até quando a gente está em algum evento assim, que vê uma situação, lá no encontro, eu já olhei para a cara da Luísa. Luísa, visita lá, bebê. A Luísa vem. Entendeu? Porque nós sabemos a necessidade. Eu creio. E eu quero te ver louvar. Então, da próxima vez tu louva. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor é um Deus de peleja. O Senhor é um Deus santo. Eu não sei. Para quem é que está aqui esta noite, o Senhor está colhendo as lágrimas. O Senhor está colhendo as lágrimas. Porque foi Deus que abriu a porta e trouxe para que você venha a saber que sem Jesus não dá. Não desista. Persevere, porque existe Deplor Devassia Lamanás, um Deus que não muda, um Deus de peleja, amada. Presta bem atenção. Deus, Ele te enxerga. Deus, Ele te vê. Eu não conheço o teu deitar, eu não conheço o teu caminhar, mas Deus manda lhe dizer assim: não desista. Não desista, chore, geme, mas o Senhor Deus, Ele está marcando encontro e ainda fala assim: ai, tu quer chorar? Tu quer chorar verdadeiramente? Então tu procura motivo, porque Deus tem te falado, Deus tem te avisado, Deus tem te orientado. Abre as tuas mãos e ore para mim. Jesus te ama. Ele te ama. Mas para tudo tem um basta. Para tudo tem um tempo. Cuidado, mulher. Porque Deus falou grandemente com você esta noite. É mentira? Eu não sei. Mas eu escuto e sou sensível à voz de Deus. Fecha a tua mão com fé. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você refletir. Aplauda o Senhor. Exalte Ele. Glorifique Ele. Meu Deus. Meu Deus.
eu estive orando pelo Paulinho, porque sempre, né, eu ponho nas minhas orações, eu estive orando pelo Paulinho, e na oração, quando eu me deitei, já estou demorando um pouquinho, eu tenho que entregar o recado. Na oração, eu deitei, entreguei a oração, deitei. Mas aí, quando eu deitei, que eu comecei, eu não lembro se eu dormia, não sei o que foi. Ele batia no meu portão. Ele batia no meu portão, e eu deitada ali, né, no sono. E aí eu falava assim, você, Paulinho. Aí ele falava assim, eu sei que você ora por mim. Eu sei que a tua oração é sincera. Continua orando por mim. Então, eu não sei o que é, mas vamos continuar, viu, irmã Roça? Apresentando a vida do Paulinho nas mãos do Senhor. Porque, amado, Deus, Ele é Deus. Ele não muda. Ele não muda. Ele revela quando Ele quer falar. Ele fala porque Ele é Deus. Amém? Amém. Então, amados, eita, eu estou sentindo uma graça que se eu sair correndo, pode correr atrás de mim que eu vou parar lá no monte. Meu Deus! E você não vai embora sem orar por você. Meu Deus, eu creio, Deus. Eu creio em teus mistérios, eu creio. Meu Deus, eu creio. Eu creio. Carla, cadê você? Aleluias! Glorificado, exaltado. É o nome do Senhor. Filha, leva da parte do Senhor um livramento para Camila, viu? Porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Aguarda um reboliço. E você vai lembrar de hoje. Não adianta o inimigo tentar, o inimigo querer operar. Porque Deus é Deus. Eduardo, a Canaã é do Senhor. Nós vamos ver a glória do Senhor. Porque Deus, a gente não precisa de estar escancarando, não. É no silêncio que Deus ouve. É no silêncio que Deus opera. Aguarde, filho. Fecha as tuas mãos com fé. No domingo, eu abraçada com o Dudu aqui na hora da oração. Ele saiu da bateria, eu pensei que era até a Rafa. Porque a gente que ora aqui em cima no altar. E ele me abraçou quando eu vi o Dudu. E eu comecei a orar. E quando eu falava o nome das pessoas da família, ele só fazia assim. Ele só confirmava. E naquele mesmo dia o Senhor me fez eu fazer uma oração individual. E eu creio no poder da oração. Eu creio. Porque Deus é tremendo, Ele é fiel. Ele não dorme. Amém? Amanhã é célula na casa dos pastores, da irmã Fátima. Você que estejam livre, que horas que é? Às 20 horas, em nome de Jesus. Quinta-feira. Ela está aqui. Ensaio com as mulheres às 20 horas. Sexta-feira. Cantares. Tá. Sexta-feira ensaio com Cantares. Sábado. É fechado com o encontro com o projeto das mulheres aqui. E vai ter ensaio das crianças. Amém. E domingo, culto da família. Se achegue a Deus. Se achegue a Ele. Se achegue a Ele. E oremos. Pai, é com muita alegria em nossos corações que nós te rendemos graças. Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço. Pai, eu bendigo o teu santo nome. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos livrado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Leva o teu povo, Pai, debaixo das tuas mãos potentes. Amém? Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar? Levante as tuas mãos, nós vamos orar. Ou se tem alguém afastado que quer fazer uma nova aliança, levante as tuas mãos, nós vamos estar orando por você. Se não tem, que o Senhor venha dar oportunidades. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. E agindo Deus, Quem impedirá? está terminado em nome de Jesus.